Existem poucos poderes que a gente pode dizer que são essenciais para combater o fim do universo. Esse é o caso do Mangekyo da Sarada no universo de Naruto e Boruto. Esse Mangekyo teve um despertar épico e, por enquanto, só tem uma técnica, mas é uma técnica que mataria de um jeito humilhante 99% dos personagens de Naruto e Boruto. Então, se liga, vem comigo pra gente entender tudo sobre a técnica Ohirume, porque ela é tão poderosa, qual é a inspiração e a temática desse poder, e o que a Sarada fez para se colocar como uma das personagens principais para lutar contra o destino. Então, bora! E aí, rapaziada, beleza? Seguinte, recentemente teve o capítulo de Boruto e finalmente a gente entendeu melhor como é o buraco negro da Sarada. Inclusive, uma das coisas mais fodas dessa técnica é justamente essa temática cósmica da parada, porque a ciência sempre foi um tema presente em Naruto e desde os primeiros capítulos o Kishimoto fez questão de falar que o chakra era produzido especificamente pelas células do corpo. Ele poderia ter dito que era uma coisa da alma ou mágica, mas ele fez questão de dar uma conotação biológica para isso. E isso ficou ainda maior em Boruto, porque da mesma forma que no nosso mundo a gente vê geralmente a tecnologia como um sinônimo de ciência, em Boruto, com o avanço da ciência, o peso da tecnologia passou a ser maior. O design do cosmos no Daemon e na Ada, a forma Baryon do Naruto com referência à fusão nuclear e por aí vai. Então o Mangekyo da Sarada, com esse formato de sol, traz outra faceta desse tema da estrela, que é o da gravidade. Ou seja, ao invés de ter um poder de fogo, que é o que é normalmente associado ao sol, ela tem um poder de gravidade, e isso não é só inovador e criativo, só que também faz todo sentido com o universo de Naruto e Boruto. O Sasuke tem o Amaterasu, que tem o nome da deusa do sol, e o poder dele era um fogo negro que pode queimar qualquer coisa. A Sarada tem o formato do sol no olho e o poder da gravidade de uma estrela. Um é um fogo negro e a outra é um tipo de buraco negro. E o maneiro também é que o Amaterasu também era a deusa do universo, rapaziada. Então ela não era só a deusa do sol, até porque eu imagino que os japoneses antigos, assim como o mundo inteiro, antigamente achava que o sol era o centro do universo ou algo assim. Esse detalhe da Amaterasu ser a deusa do universo também casa perfeitamente com a temática cósmica de Boruto e abre brecha para explorar uma nova faceta dessa figura. Eu fiz um vídeo só focado nessas possíveis temáticas do Mangekyo da Sarada, porque se ela tinha um olho com o formato do sol, só que a deusa do sol já tinha uma referência em Naruto como a Amaterasu, eu pensei, bom, o que poderia ser ainda no tema do sol, mas fugir desse tema do Amaterasu, já que já tem outro poder, né? E seria muito repetitivo se mantesse de novo. E foi por isso que eu falei sobre o Ame no Uzume e Sarutahiko Okami, porque era uma deusa do amanhecer e o outro era um antigo deus do sol, antes de Amaterasu em alguns lugares do Japão. Esses nomes eram as minhas apostas pro nome do poder da Sarada, só que, bom, não rolou, mas tudo bem. Quer dizer, a princípio não rolou ainda, porque talvez apareça como um poder no outro olho dela. Mas a princípio não rolou e caso você queira ver a teoria completa eu vou deixar o card aqui no vídeo. O que importa é que o Ikemoto teve outra sacada, porque o nome do poder da Sarada é Ohirume. E Ohirume no Muchikami pode ser grande luz do dia ou grande luz da manhã e é um dos nomes da deusa da Amaterasu. Inclusive essa referência da manhã faz ainda mais sentido, porque quando a Sarada for Hokage, ela vai ser Hokage depois dessa escuridão atual do mundo, ou seja, ela vai ser o símbolo do amanhecer. Enfim, bora falar dos poderes dela. Aquele orbe, ou buraco negro que ela tinha feito antes, estava absorvendo a porra toda e isso não deixou o Ryu conseguir lutar de jeito nenhum. Aí ele pensou, pô, vou usar a areia então de um ângulo que a Sarada fique entre a areia e o orbe. Aí já que a areia vai pro orbe de qualquer forma, pelo menos vai atravessar a Sarada no meio do caminho. Só que aí que a Sarada foi ainda mais sinistra e ela criou outro orbe atrás do Ryu para ficar ainda mais perto e garantir que nada, não importa de qual ângulo, acerte ela. Então a Sarada pode criar pelo menos 4 orbes que absorvem matéria, chakra e etc. E basicamente não deixam ela sofrer nenhum tipo de dano. Só que ainda tinha uma questão, né? E se o inimigo decidir sair no soco com ela? E outra, como que ela vai finalizar o inimigo se é um poder só defensivo ou passivo? E isso que foi o mais foda, mano, porque com a influência da gravidade, a Sarada passou a levitar e também a controlar a gravidade do Ryu. Então, além de impedir os ataques do inimigo, ela impede os movimentos dele também. E porra, mano, o melhor de tudo é que a Sarada aumenta o tamanho do buraco negro e faz o Ryu ser colado no orbe e ele tenta conseguir ajuda com o Jura ou alguém do outro lado do portal que eles têm ali, junto com aqueles marcas de garra.
Só que a força da gravidade da Sarada é tão forte que ele não consegue mexer nem os dedos, mano. Nem os dedos. Tem noção disso? E aí, meu irmão, o Ryu já tava igual uma galinha em defesa, pronta pro abate. E a Sarada podia só dar um Chidori, arrancar a cabeça dele, só que ela fez ainda melhor. Ela aumentou a força da gravidade e pulverizou o cara, brother. Mano, você tem noção que pulverizou o cara, simplesmente sumiu, foi desintegrado? Inclusive, os orbes são como pequenos sóis, porque se você for ver, eles têm esse efeito que são muito parecidos com as erupções solares. E, mano, sério, é muito foda, porque são detalhezinhos assim, mas que deixa tudo mais maneiro. E esse negócio do Ryu se desintegrando foi, puta, apelão demais, velho. Vocês se ligaram que até então é um poder praticamente invencível? Tipo, o inimigo não pode se mexer, ele não pode correr, porque ele vai ficar levitando, ele não pode voar, porque a gravidade puxa ele não pode atacar, porque tudo vai ser absorvido, ele não pode fazer nenhum selo de mão e, no fim, ele é destruído pela força da gravidade. Ou seja, é tipo, inutiliza o inimigo por completo, impede a Sarada de levar qualquer tipo de ataque e faz o cara ser destruído num poder absurdo. E, velho, sério, só a sessão de quiropraxia que ela deu pro Ryu dele ficar todo esticado com a bola preta nas costas. Tira! Tira que eu vou cagar! E o melhor, que isso foi só o olho direito da Sarada, porque foi o único que sangrou. Só que como o olho dela tem o formato do sol, e esse poder é basicamente vários sóizinhos negros, eu acho que o outro olho dela vai ser uma variação dessa técnica, igual o Obito com o Kamui, ou o Sasuke, que um é um Amaterasu e o outro é o Kaguya, que é o controle maior do Amaterasu. Eu particularmente preferi que fosse dois poderes diferentes igual do Itachi, só que essa técnica da Sarada pode fazer muita coisa e vai ser bem foda explorar isso. E assim, rapaziada, é muito louco pensar que o Gaara, os outros Kages, o Naruto e o Sasuke atualmente, provavelmente não teriam nenhuma, mas assim, nenhuma chance contra ela. O Jura com certeza vai precisar de mais do que isso pra morrer, e com certeza a Sarada não venceria ele no momento, e vai ser legal quando chegar essa hora, justamente pra ver que a Sarada vai ser essencial pra meter a mão nele, porque o Koji falou que o Mangekyo dela vai ser essencial daqui pra frente. Literalmente, um evento canônico no destino do universo. Então, eu fico por aqui, e eu espero que vocês tenham gostado, comentem o que acharam desse novo Mangekyo, e claro, se você ainda não é inscrito, não perde tempo, meu rei. Muito obrigado por ter ficado aqui até o final, e eu te vejo no próximo vídeo.